O novo especial da franquia Power Rangers já tá no ar, Love is in the Air. A promessa é o seguinte, ser nostalgia pura, lógico, né? Power Rangers, mas aí vem aquelas perguntas, vale o teu tempo? Pô, seu dinheiro, seu din-din, vale se empolgar? A história é canônica? Você quer saber isso? Quem tá de volta? Vem comigo que eu vou te contar agora tudo isso e também o que eu achei desse filme, lógico. Relaxa que é sem spoiler, vamos lá. Messing with this place is a big mistake. Muita coisa ia mudar pra você se tua renda saltasse pra uns 8 ou 10 mil reais no mínimo, não é? Então tá aqui o jeito, pacote full stack da Dunk Coach pra você virar um programador mais do que completo. Você vai estudar sem sair de casa. Você vai ter mais de 20 certificados do maior e mais completo curso de programação do Brasil. Não vai existir concorrência pra você. Full stack da Dunk tem milhares de aulas, tem centenas de projetos práticos que vão te ensinar a criar sites, aplicativos, sistemas, linguagem de programação, design web, apps, hacker ético, inglês, marketing digital para programadores. Sério, galera, é muita coisa. Tem até, sabe o quê? Desenvolvimento blockchain para você criar criptomoedas e ainda criação de apps da próxima geração usando inteligência artificial. Fala sério, né? Para você virar o profissional que as empresas vão querer a todo custo. No Full Stack o acesso é vitalício, tem atualizações constantes, vários cursos bônus, acesso aos grupos VIP, consultoria de projetos e tudo isso por um preço muito acessível. Então vem no link aqui da descrição para você ver tudo que você pode aprender com Full Stack. Bora pra cima que o futuro é seu. Enes Transpector aqui, go, go, Power Ranger! Power Rangers, Power Ranger! Bom demais, né? É hora de mofar. É hora de mofar porque Power Rangers agora e sempre acabou de entrar no catálogo da Netflix. Você já assistiu? Pois é, eu já. Que isso? Vocês vão perder isso? Promessa qual era? Qual era a promessa do filme? Pô, era encher os fãs de nostalgia, comemorar os 30 anos da série original. Pois é, 30 anos. Pô, tem tempo, né, galera? E a expectativa era um filme com personagens clássicos, atores originais, as homenagens de sempre, né? E uma nova história fechando um ciclo. Mas promessa é uma coisa, cumprir a outra. E aí, deu bom? Você tá me perguntando agora, né? Você vai gostar de assistir? Vem comigo, a gente tem muito detalhe nessa história. Se a nostalgia funcionou, quem tá no filme, quem não tá no filme e por quê. Se a história realmente tá aí pra dar um final pra saga. Vamos falar sobre tudo isso agora. Então já capricha no like aqui, metralha nesse like, né? Tipo Power Rangers, hora de mofar. E já comenta, você curte Power Rangers? Representou pra você muita coisa da tua adolescência, juventude? O que é Power Rangers pra você? Tá no top 10 assim de nostalgia pra você? Manda ver aqui, vai. Depois de todos esses anos, eu encontrei um novo corpo. Aquela é a Rita Repulsa? Não acredito, não pode ser. É hora da vingança! Então bora lá então esmiuçar Power Rangers agora e sempre. A primeira coisa que chama atenção é que o filme trouxe de volta vários atores das temporadas clássicas de volta nos personagens que eles fizeram nos anos 90, ok? Daí tem dois lances. Primeiro é aquele apelo, né? A gente revê aqueles rostos que marcaram a infância e tal. É muito maneiro isso, a gente sabe disso. Aliás, a galera tem usado muito isso, né? A galera que eu digo, quem produz filme, né? Filme, série, essas coisas. Nostalgia. Vocês sabem o que vocês sentiram com o Miranha. Eu não vou nem falar nisso. O que é Power Rangers? Vamos chamar de Marvete, né? Ou Sonizete, não importa. Só que por outro lado, essa coisa de nostalgia, isso também causa uma estranheza no primeiro momento. Vocês vão entender por quê. Por quê? Porque a maioria tem gravado na memória os Rangers jovens, né? Agora todo mundo coroa, com 40 e tantos anos, 50... Bom, peraí, 40 e 50 anos não é coroa não, vê lá, ainda é jovem. E esse é um dos detalhes que esse filme tem que podem sim prejudicar aquela suspensão da descrença. Lembrei. Porque assim, galera, na boa, né? Quando os Rangers estão normais, né? Tipo, né? Sem ser Power Rangers, você vê que todos eles têm corpos totalmente diferentes de quando os personagens estão morfados, que parecem outras pessoas. Quando morfam, entram os acrobatas, os dublês. Concorda? Então isso prejudica a suspensão da descrença. Então isso pode incomodar um pouco quem é mais detalhista, ok? Quando o elenco era jovem, essa diferença era menos nítida. Mas tudo bem, isso é um detalhe, só tô trazendo pra vocês. A parte boa é que se o lance desse filme é nostalgia, então ele fez o dever de casa e trouxe muita gente de volta. E se você gosta de nostalgia, esse filme é pra você. Uma vez Ranger? Sempre um Ranger. É hora de morfar! O que ele trouxe de volta? Pra começar, a atriz Barbara Goodson, né? Ela voltou com a voz da Rita Repulsa, que é a vilã principal do filme. E o Richard Horvitz também voltou com a voz original do Alpha. Mas não parou por aí. Tem o David Yost de volta como Billy, o Ranger Azul. O ator Walter Emmanuel Jones voltou também interpretando o Zack, o Ranger Preto. A Catherine Sutherland também tá de volta como a Cat, né, segunda Ranger Rosa. E o Steve Cardenas voltou como o Rocky, que também foi o segundo Ranger Vermelho. Tá todo mundo lá?
Claramente não, né? Você percebeu que eu falei pra vocês, faltou alguns aí. E isso explica o elenco ter alguns dos primeiros Rangers e alguns dos segundos Rangers, ok? Eles montaram com essa equipe, né? Mesclaram. Por exemplo, o ator Walsin St. John, que viveu o Jason no primeiro Ranger Vermelho, ele ficou de fora da produção por conta de problemas fiscais com o governo americano, não deu pra ele participar. Além dele, a atriz, a Amy Jo Johnson, a Kim, que foi a primeira Ranger Rosa, ela simplesmente recusou oferta pra participar desse reencontro. Tipo, como, né? Mas enfim, eu não tô aqui pra julgar, mas pô, eu teria ido, né? Mas enfim, surgiram boatos aí que ela tinha achado que o cachê era baixo. Isso pegou mal com os fãs, ok? A gente não sabe se é verdade, mas boato rolou, já era, né? Virou verdade. Mas a própria atriz declarou que não era bem isso. Olha as palavras dela, abre aspas. Por favor, pare de dizer que não fiz reunião por causa de dinheiro. Simplesmente não é verdade. Talvez eu simplesmente não quisesse usar lycra aos 50 anos, ou não pudesse ir para Nova Zelândia por um mês, ou nada que estejam falando. Fecha aspas. Por isso que na falta da equipe original de 93, a produção trouxe também os Rangers da segunda equipe, entende? Tipo, não conseguiu reunir a galera toda, mesclou. E falando em baixas no elenco, o filme teve que lidar com outros dois Rangers que ficaram de fora. A Thuy Trang, que fez a Ranger amarela, que faleceu no acidente de carro em 2001, e o Jason David Frank, o Ranger verde, que morreu em novembro do ano passado. No caso do Jason, mesmo o filme sendo gravado antes da morte dele, ele já não tinha mais aceitado voltar para o especial por conta de motivos pessoais. E curiosamente, o Jason não foi substituído no filme. Eles não trouxeram outro ator para fazer um Ranger verde ou branco. E além disso, a gente tem como novidade no elenco a Charlie Kurt como Min Kwan, filha da Ranger amarela. Bom, agora que eu já te dei o mapa de quem tá e quem não tá no filme, se liga, ok? Power Rangers agora e sempre é mais do que só um encontro ou comemoração de 3 décadas do programa, né? Encontro não, reencontro, é mais do que isso. A parte mais bonita, eu diria, galera, é que o filme é uma verdadeira homenagem aos Rangers que já partiram pro outro plano. Já não estão mais com a gente, né? A Thuy Trang é a atriz que fez a Ranger amarela e o filme também acabou homenageando o Jason David Frank, o Ranger verde. Para além das homenagens, o novo filme dos Power Rangers tem quase 1 hora de duração, consegue recriar toda a atmosfera dos episódios originais lá dos anos 90. Tipo, a gente realmente parece estar vendo aquela coisa toda de novo. Netflix não só trouxe os atores originais, mas o filme tem a mesma trilha sonora da série. O estilo de luta, sabe? Os figurinos dos heróis, dos monstros, bacana demais, sabe? Aqueles monstros tipo o Cuca, tipo Capão Amarelo. Os cenários, a interpretação, todos os diálogos, tudo, aquela coisa meio teatral, né? Foi tudo recriado pra esse filme. Sem invenção de moda, sem ficar tacando novidade, ou seja, você realmente voltou a assistir Power Rangers, bom demais. Então, mesmo sendo uma produção 30 anos depois, com muito mais tecnologia disponível, o filme dos Power Rangers focou em ser puramente nostálgico. Isso significa que dá pra matar a saudade, mas também significa que é aquela coisa parada no tempo, né? A impressão que dá é que esse filme poderia claramente ter sido feito no final dos anos 90, porque tem tudo que tinha na época, sabe? Toda aquela estética, o roteiro, o estilo de câmera, as roupas, tudo igualzinho como era. Tudo. Então eu acho que quem nunca viu Power Rangers vai achar bobão, até meio vergonha alheia. Por isso eu digo que esse filme foi totalmente feito pra quem é fã das antigas. 100%, é na minha visão, ok? No mais, a história de Power Rangers agora e sempre veio pra dar um final a algumas coisas que ficaram abertas na série original, mas também deixou uns fios soltinhos pra novas aventuras, claro, né? A galera tem que se garantir de alguma forma que, pô, vai que vira sucesso, não sabe? Mas o que eu quero dizer com isso é que esse filme é considerado uma continuação direta da saga original. E isso quer dizer que ele é, sim, canônico. E, na minha opinião, esse filme funcionou mais no âmbito de fanservice, né, sabe? De matar saudade daquela época que geral assistia Power Rangers na TV e tal. Bom demais, né? A gente tá sendo bombardeado com essas coisas nostálgicas, a gente tá gostando. É uma produção nova com cara de quem ficou parado no tempo e não dá pra ligar a suspensão da descrença. É um filme só pra quem tem curiosidade com o final e quer curtir uma nostalgia. É isso, acabou. Eu acho que não deve funcionar pra nova geração, eu acho, ok? Mas se você é cria dos anos 80, 90, comecinho lá dos anos 2000, adorava ver Power Rangers, vai que é tua, você vai adorar isso. E se esse assunto de Power Rangers te animou, fica aí a dica que as 3 temporadas da série original estão lá, estão disponíveis na Netflix, tem a versão remasterizada lá, que foi lançada em 2010, tem um filme dos Power Rangers de 2017, e as séries, né, Power Rangers Ninja Steel e Dino Fury também, tá tudo lá. Não esquece que eu te falei do pacote Full Stack da Dunk Code, o link tá aqui na descrição. Eu deixei também o link do canal da Dunk, lá tá cheio de tutoriais grátis de programação. Vai lá ver. Já assistiu? Comenta aqui embaixo o que você achou e não esquece, você curte Power Rangers, o que representou pra você? Vou esperar os comentários aqui embaixo. Mas não sai sem a sua inscrição. Aqui, ó, deixei pra você aqui, só você tocar aqui nesta redoma, Go Go Power Rangers! E aí você também se inscreve no canal, pô, bom demais, hora de morfar. Galera, obrigado de coração, espero você no próximo vídeo, valeu, fui!